Vamos lá, então vamos agora para a Série B do Campeonato Brasileiro, com ele, Adetson Leite, trazendo Tem mais os um números. carioca que está bem encaminhado na B, né? Então, a B parece que tem 3 times, Amarildo, que estão rumando aí já para o acesso, que é o Curitiba, o Goiás e o Botafogo, né? Botafogo que já emplacou a 5ª vitória consecutiva, não perde há 7 jogos, então parece que encontrou realmente o caminho que Vasco da Gama, calma Vasco, né? E o Cruzeiro, por exemplo, ainda estão bem perdidos nesse sentido, né? Mas o Botafogo parece que já engrenou e caminha aí a passos largos para se consolidar como um dos 4 times que vão ter acesso nessa temporada. Depois vem uma briga muito grande. Aí o CRB, que ainda falta um pouquinho de consistência, né? Nos 2 últimos jogos só marcou 1 ponto, mas vem bem. E aí vem aquela disputa lá até o 10º lugar, embolado com 1, 2 pontos de diferença, né? De Guarani, Avaí, Sampaio Corrêa, o Náutico ainda com alguma esperança ali, Vasco da Gama, Operário e Remo, né? Que são os times que estão mais próximos aí de brigar por essa última vaga aí, que eu acho que ainda vai ser disputada nessa Série B. O resto eu não vejo muita novidade, não. A não ser a parte de baixo da tabela, que vai contar aí com Confiança e Brasil de Pelotas, que eu acho que caminham também a passos largos para o rebaixamento. A propósito, nós tivemos hoje Guarani e Remo. 2-0 no Remo. Foi para 41 pontos o Guarani. Eita, e o Remo que poderia saltar 3 a 4 posições, até 5, que estava vai na 11ª. Vai se distanciando, né? O Remo vai se distanciando com isso. O Remo e aí poderia você vai passar o Vasco. mais perto daquele... Oi? O Remo passaria o Vasco se vencesse no jogo passaria, de hoje. Né? Passaria o Vasco, passaria o Sampaio Corrêa, iria para a 7ª posição, né? Aí, nesse momento, o Avaí vai jogando com o Goiás e vai empatando em 0-0. Esse jogo na ressacada. Nosso amigo André olhou assim pra cima e disse: nesse momento, eu pensei que ele estava nesse momento, começa a chover aqui na minha cabeça. Eu ia falar a mesma coisa. Eu disse, quando ele olhou para cima, eu disse: meu Deus, eu tenho temporal agora, a chuva caiu de vez. É que o meu monitor fica aqui em cima, eu fico olhar para cima para ver. Perfeito. O Adetson, me permita, o André, vamos fazer. O Sport TV teve que emitir uma nota, né, a respeito do jogo do Vasco, porque a equipe que estava na transmissão não estava no estádio, estava no estúdio. Então houve uma queda de sinal, que foi justamente num lance que acabou forçou a emissora a emitir uma nota pedindo desculpas por conta de... Aí foi pênalti, não foi, e tudo mais, e o Vasco que vencia, empatou com o Cruzeiro em 1-1. Na verdade, Amarildo, foi o lance do segundo gol do Vasco, onde nasce num contra-ataque, na disputa de bola do Ramon, ele que veio a fazer o gol do Cruzeiro, com o Gabriel Peck. A disputa, a bola bate no ombro do Gabriel e cai na frente. E aí o Gabriel serve o Daniel Amorim, que dribla o zagueiro, o Brock, né, e faz o segundo gol do Vasco. Só que na hora da geração da imagem, cortou e não mostrou que o árbitro da partida havia anulado o gol. E depois, na jogada seguinte, o Cruzeiro foi e fez o gol, e até o Luiz Roberto estava narrando, até falou: não sei porque que o Cruzeiro está comemorando tanto um gol, porque poderia pegar a bola, botar no meio para tentar empatar. Aí, quando acabou o jogo, o repórter do jogo falou que o gol do Vasco havia sido anulado. Mais uma vez, o Vasco levando um gol no final, mais uma vez o Vasco levando um gol de bola aérea. Isso vem sendo um problema do Vasco nesse ano todo, desde a época em que o Marcelo Cabo era técnico do clube. O Vasco com muitos problemas defensivos, né, na parte aérea, né? E o Ramon entrou sozinho, ele, o Vanderlei, não teve nada a fazer, o goleiro do Vasco, e o Vasco acabou perdendo 4 pontos nos últimos 2 jogos por conta de gols nos últimos minutos, nos acréscimos do jogo. No jogo contra na estreia do Fernando Diniz foi assim,
E agora, no jogo de domingo contra o Cruzeiro, a mesma coisa. E não vence a 4 jogos, né, André? E não vence a 4 jogos. O Vasco, como vocês falaram, vai se distanciando aí do pelotão de frente, né? Vai se distanciando. Hoje o CRB é o quarto colocado, tem 41, o Vasco com 34. Então o Vasco precisa vencer. O próximo adversário do Vasco é o CRB. O Vasco precisa vencer na próxima sexta-feira. É o adversário que o Vasco tem à frente aí agora. E depois vai encarar o clássico. Vem empatando. O CRB vem empatando. E o próximo adversário depois do CRB é o Botafogo. É um clássico, São Januário. Então o Vasco precisa agora engrenar uma série de vitórias, assim como o Botafogo engrenou depois que o Anderson Moreira assumiu. O Botafogo hoje é um time bem organizado, é um time que não sente, por exemplo, quando toma um gol, saiu perdendo do Náutico de 1-0 e continuou mantendo a sua maneira de jogar, foi para cima, conseguiu virar o jogo, fez 3-1 com autoridade. Então hoje o Botafogo está muito mais organizado que o Vasco. E quando se lá atrás falava, ninguém dava o Botafogo na frente do Vasco na competição. E hoje o Botafogo se mostra aí um time melhor, taticamente montado do que o Vasco. O jogo contra o Cruzeiro, o Vasco foi dono das ações, teve a maior parte das jogadas perigosas. O Fábio, mais uma vez, mesmo no auge dos seus 40 para 41 anos, mostrou toda a sua categoria, seu jeito de jogar fino, né? É um excelente goleiro, salvou o Cruzeiro em umas 3 ocasiões claras de gol do Vasco, e isso fez a diferença. Então, o Vasco, com o Fernando Diniz, nos 2 jogos em que ele teve à frente do clube, criou mais oportunidades, esteve mais perto das vitórias e jogando melhor do que os adversários do que quando o Lisca estava à frente do Vasco e até o próprio Marcelo Cabo. Me permito aí, colegas, vou inserir mais um companheiro conosco. Grande Alain Roberto. Tudo bem, Alain? Direto da Paraíba, para participar conosco. Seja muito bem-vindo. Vou pedir para o amigo muito só obrigado, posicionar melhor o seu celular. Eu acho que o celular deve estar na vertical. Pronto, aí entra na horizontal, vamos ver. Estou ficando com essa para baixo aqui. Isso, é só girar a tela. Deixa eu... É só girar a tela. Mas ele vai já pintar conosco. Desculpa, eu interrompi. Quem aí? Foi o Adetson ou foi o... Não. O André, por favor. Não, então é isso. O Vasco agora tem 2 adversários aí que estão na parte de cima da tabela, né? CRB e Botafogo, e precisa desses 6 pontos aí urgentemente. E o Fernando Diniz dando uma cara aí para esse time do Vasco, que melhorou bastante. Precisa acertar um pouco mais a defesa ali, né? Principalmente nos minutos finais dos jogos, para que o Vasco consiga aí as vitórias. Legal. E aí eu vou inserir aqui o nosso colega para fazer a apresentação dele. Grande Alain, seja muito bem-vindo, está direto da Paraíba, tudo bem contigo? Para participar conosco do VAR da Crônica. Ele já havia me dito, Amarildo, não vou poder entrar às 20 horas, eu tenho um compromisso. E é claro, eu deixei franqueado, vou disponibilizar o link e você participa no decorrer do programa conosco. Tudo bem? Quero dizer para você que está conosco o Adetson Leite, analista esportivo. Conosco também o Marcelo Leite. Marcelo está em Fortaleza, o Adetson está em Recife, em Pernambuco. E conosco hoje também o André. O André está no Rio de Janeiro. E chega conosco o Alain. Se apresente e fique para a turma, Alain. Contigo. Boa noite, Maurício. Boa noite. Estou vendo que só tem férias aí, né? Boa noite aos demais colegas. Eu sou Alain Roberto, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. Trabalho na Rádio Correia FM 98.1, sou um dos locutores, também faço reportagem de pista. A gente faz um pouco de tudo no rádio, porque no rádio você não pode ficar só em um, a gente tem que se virar com tudo, porque o rádio é o dinamismo. Mas é um prazer estar aqui nessa reunião, essa conferência, só com essas férias aí do Brasil inteiro. Perfeito. Eu já vou aguçar, viu, André? Se tiver algo a concluir na tua linha de raciocínio, fica à vontade, mas eu já vou aguçar o Adetson Leite, porque o Botafogo já tá começando a sinalizar em luta
na terceira divisão, não que eu esteja entrando na terceira divisão, sinalizar para subir para a Série B. Será que a gente vai ter mais um do Nordeste? O Botafogo que se deu bem, né? A gente vai falar daqui a pouco da Paraíba. Algo mais que a gente pode acrescentar sobre a Série B? Porque a Série B, né, André? A briga é pesada. A Série B, antigamente, caía um time para a Série B e aí você já tinha certeza que tinha um acesso. O Cruzeiro não subiu em 2020. Esse ano você tem Vitória, você tem Guarani, você tem Curitiba que está na ponta. Aí tem Vasco, Botafogo, Cruzeiro. Me ajuda, qual é o outro aí que tem Vitória da Bahia. Ponte Preta. Goiás, Ponte Preta. Não é fácil não, né? Não é fácil não. Então, Vitória é ameaçada de rebaixamento, né, Maria? É verdade, Vitória Vitória tem 24 pontos. Está na 17ª colocação. Então, ameaçada de rebaixamento. A gente está falando aqui da Série B, mas, como ele falou, Amarildo, você tinha certeza de que um clube que caiu voltaria. Mas a verba hoje de transmissão, as cotas, tudo diminuíram. Então, isso equilibra o campeonato. O Vasco, o Botafogo, o próprio Cruzeiro, quando caiu no ano passado, que foi o primeiro ano, perderam todas essas cotas. Então, o investimento muda, a forma de montar o elenco é diferente. Tudo isso pesa, principalmente para um clube grande, que está acostumado a ter grandes jogadores de nível. Então, isso está pesando contra Vasco, contra Cruzeiro, que vem de administrações ruins há muito tempo, não é de hoje. Então, a conta chega e uma hora bate. O Cruzeiro, ano passado, jogou o Campeonato Brasileiro, começou com menos 6 pontos, por conta de questões da FIFA e outras coisas mais. O Vasco vem com uma administração arcaica do Eurico Miranda, de 50 anos, vamos dizer assim, fora a briga política que tem dentro do Vasco, que isso atrapalha muito. Foi até tema, o Vasco virou, vamos dizer hoje, chacota no futebol brasileiro, porque o Vasco hoje é tema de vários clubes. Quando você quer falar de alguma coisa ruim, as pessoas lembram do Vasco. O Mário Bittencourt, esses dias, o presidente do Fluminense, citou o Vasco numa coletiva dele falando que o Fluminense não ia ser um Vasco no modelo político, de gestão, porque o Vasco hoje é uma bagunça. Então, isso tudo culmina nessa campanha horrorosa que o Vasco vem fazendo na segunda divisão. O Vasco que já caiu 4 vezes para a Série B. Então, isso vem tudo sendo contas pagas de administrações passadas. O Cruzeiro, que teve uma administração, diria que pior que a do Vasco em tão pouco tempo, porque o que fizeram com o Cruzeiro, eu acho que foi um roubo tão grande, que eu acho que o Cruzeiro vai permanecer na Série B por mais uns bons longos anos, porque o que fizeram com o Cruzeiro foi algo desumano. É verdade. Divulga pra gente aquela página que tu tem. É um site ou uma página que surgiu? A gente tem uma página que surgiu através quando o Vasco foi rebaixado a primeira vez, apareceu aquele telão em São Januário dizendo Torcedores Calma. E a gente tem uma página aqui no Instagram chamada Torcedores Calma Oficial. Lá a gente divulga o conteúdo sobre o Vasco, né? Eu aqui no Rio cubro o Vasco da Gama, na Rádio Raquete Pinto, os jogos do Vasco, estou sempre lá. E a gente tem uma página no Instagram, sou eu e mais 4 colaboradores. E a gente tem lá sempre conteúdo, a gente faz lives com convidados. É uma página bem bacana, tem um pouquinho mais de 3 meses, a página está crescendo. Quem quiser, curte lá no Instagram, @Torcedores Calma Oficial. Legal. Algo mais para a gente falar sobre a Série B? Fica à vontade, Alan, se tu quiseres acrescentar algo. O Avaí fez 1-0 no Goiás, 37 minutos do segundo tempo. O Avaí ganhando, depois de um bom tempo sem vencer, e o Goiás é o terceiro colocado, o Avaí vai dando um salto na tabela. O Goiás está como segundo, né? 45. Isso. O Goiás é o segundo colocado. Com essa vitória parcial, vai para 40 pontos. Pronto, encosta no CRB. Encosta no CRB. Só que o CRB está ganhando também agora, 1-0.
Então, tabela CRB cheia tá na 44. tela, tá, Adedson? Então, o Rodada tá CRB na animada, 44. CRB na 44 e o Avaí na 40, mas continua embolado. Tá embolando, o Goiás e Botafogo não estão com vida fácil, não. E o Botafogo joga com o Verdade. CSA em Maceió, não é isso? Isso. É uma pedreira também, né? Perfeito. Mas eu Perfeito. percebo, meus colegas, em especial o André, lá no Rio de Janeiro, eu já peguei a conversa, o bonde andando, como se diz na gíria, dos 3 considerados grandes da Série B, o Botafogo parece que é o que mais está encorpado, que se achou dentro da competição e está caminhando para voltar para a Série A com mais dinamismo, né? O Botafogo, depois que o Anderson Moreira assumiu o comando da equipe, se acertou, principalmente na parte defensiva, né? Toma poucos gols, e na frente eles conseguiram um achado, né? Que foi o Chay, que jogador que estava jogando futsal, aí o Campeonato Carioca disputou pela Portuguesa do Rio, e o Botafogo conseguiu aí a sua contratação, já renovou seu contrato até o final de 2022, então o Chay também é um jogador que fez uma diferença boa nesse time do Botafogo, e agora está chegando também o Rafael, né, que jogou no Manchester United, jogou no Lyon, estava no Istambul Başakşehir, né, e agora vem aí realizar um sonho. Ele, que é torcedor do Botafogo, vem aí para agregar ainda amor, mais né? esse. Ele veio jurando, ele falou que era o sonho dele, ele é torcedor do Botafogo, né? Já nasceu botafoguense. Ele falou que no Brasil ele só jogaria no Fluminense, que foi o clube que revelou ele, ou no Botafogo, que era o time do coração. Ele teve outras propostas, inclusive do Flamengo, do Vasco, do Palmeiras, ele recusou, e aí ele conseguiu realizar o sonho, vai conseguir realizar o seu sonho de jogar pelo Botafogo. Ele que ainda não foi escalado, deve ser escalado agora nas próximas rodadas, está se aprimorando a forma, teve também aquele período de quarentena, então logo o Rafael vai estar vestindo a camisa do Botafogo. Mas como o Alan falou, o Botafogo está a passos largos para voltar, mas eu gosto muito também do Curitiba, está muito bem comandado lá pelo Morínigo, né? Morínigo, que foi rebaixado com o Curitiba no passado. O Curitiba manteve o trabalho do treinador e vem dando frutos aí nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Não eu penso da seguinte forma: vamos pegar o Vasco, que hoje é o 9º, em 1 ano e meio, o Vasco teve 6 técnicos. O Vasco teve lá atrás o Abel, depois teve o Ramon, teve o Sapinto, o Vanderlei Luxemburgo, o Marcelo Cabo, o Lisca e agora o Fernando Diniz. São 7 técnicos em 1 ano. O problema todo é técnico ou é elenco? Eu pergunto isso para vocês. Perfeito. Visivelmente o problema não é técnico. Perfeito. A propósito, o quadro do Curitiba tá na tela cheia, disponibilizado aí pelo nosso colega Adedson Leite. Tá? O quadro do líder da 2ª divisão da Série B do Brasileirão, destacado em tela cheia, e aí trazendo esse detalhe, o André, sobre o Coritiba na ponta e o Vasco na situação que está, levando em conta, ou trazendo como exemplo, o número de técnicos que já passaram, em particular pela equipe do Vasco. O Remo... Só para ilustrar, Amarido, porque o Morínigo ele foi rebaixado com o Curitiba. Qual era a tendência? Vou mandar ele embora. Não, o Curitiba acreditou no trabalho, acreditou no profissional, e ele está aí colhendo os frutos agora na Série B, está líder, e logo carimbando aí a vaga para a Série A. Ô André, a gente vê o seguinte, o grande quando cai, geralmente só passa um ano na série B. No outro ano ele retorna. Mas o Cruzeiro, como você falou, as últimas gestões que o Cruzeiro teve não foram lá tão boas que o Cruzeiro está aí. Ano passado flertou com a Série C, e esse ano tudo indica que vai ficar na Série B, não vai alcançar o G4, a não ser que tenha uma reviravolta lá em cima, que os times comecem a perder pontos. O Vasco, uma série de problemas que a gente acompanha o noticiário do Vasco,
pela imprensa carioca, e foram 7 técnicos em um ano, mas tem algumas gestões também que complicaram, né? Talvez essas gestões que passaram em Cruzeiro e Vasco, os caras saem, deixam o rombo no time, e quem assume tem que resolver aquele pepino. Só que aqueles que saíram não são punidos, e o pepino sobra sempre para quem vai entrar. Aí o que acontece? Vai pegar um barco afundando, um Titanic afundando, e não vai conseguir salvar. Qual seria, na opinião de vocês, a melhor maneira para esses gestores que deixaram os clubes numa situação caótica, talvez fossem penalizados? Qual seria a melhor ideia para resolver essa problemática no Brasil? A proposta eu disponibilizei agora há pouco o quadro do Cruzeiro com os números e disponibilizados pelo Aderson Leite. Desculpa, Alain, por favor. Então, vamos pegar o Flamengo como exemplo para o Alain pela seguinte maneira. Quando o Eduardo Bandeira de Mello assumiu a presidência do Flamengo, em 2012 para 2013, ele mudou o estatuto do clube. Uma das primeiras providências dele foi mudar o estatuto do clube, onde ele coloca o seguinte: você tem que declarar todo o seu patrimônio, tudo que você tem, e deixar o do clube em paz. Se tiver algum rombo no clube, você tem que pagar aquele valor, não sei como, com o seu patrimônio, com o que você tiver. Você vai ser declarado tudo que você tem ao longo da sua vida, e se tiver faltando alguma coisa, você tem que arcar com o seu bem, com o seu patrimônio, e assim for. Isso é uma das coisas que melhorou no Flamengo também, que tinha muitos problemas políticos, problemas trabalhistas, problemas de salário atrasado, desde a época do Edmundo Santos Silva, e por aí vai, né, dos outros presidentes que passaram por lá. Então, você tem que ter, primeiro, uma gestão profissional, coisa que muitos clubes hoje ainda não têm. E acima de tudo, você tem que ter transparência. Você tem que ter uma transparência, não só para mim, não é para vocês, não. É para o torcedor. É para quem realmente interessa, para quem vai lá, é para quem compra ingresso, é para quem adere o sócio torcedor, é para quem está sempre lá presente na vida do clube. O Vasco, o presidente passado, o Alexandre Campelo, fez N pedidos à torcida. Foi atendido em todos. E qual foi o retorno dele? O mês do Vasco levava 120 dias. Ele saiu do Vasco, deixou o Vasco com 4 jogadores com 4, 5 meses de salário atrasado. Então é complicado, né? Então você tem que ter uma gestão profissional, acima de tudo. Algo mais para a gente acrescentar na Série B, que aí a gente já embarca para a 3ª divisão. Marcelo? Rapaz, primeiramente, dá boa noite aí a nossa amiga Alain Roberto. Prazer. Aqui. Olha, só para fechar aqui, vocês falando aí do Cruzeiro, só para relembrar aqui, quando o Cruzeiro caiu, faltando 5 a 6 rodadas, estava ele e o Ceará. O Ceará dizia, não, deixa que eu caio. E o Cruzeiro, não, deixa que eu vou. E acabou caindo o Cruzeiro. O Cruzeiro não retornou, está por lá, está complicado para voltar exatamente pelas essas más gestões dentro dos clubes. Tem que partir para esse lado aí mesmo, sabe? Se o cara sair do clube, tem que prestar conta de tudo que entrou ali no clube, que saiu, ele tem que prestar conta. Aqui mesmo agora, por que deu uma melhorada? A gente sempre fala isso aqui, né, Mário, no VAR da Crônica, nosso programa. Por que o futebol cearense deu uma melhorada? No caso Ceará e Fortaleza, porque hoje, tanto o presidente Marcelo Paes, do Fortaleza, como o Robson de Castro, do Ceará, eles fatiaram o clube, certo? Cada setor tem uma empresa tomando de conta, ele contrata a empresa, né? É tanto que os analistas de desempenho aqui, rapaz, muitos repórteres nossos aqui não sabem. Os analistas de desempenho aqui tem até drone para avaliar o treino, certo? Então, quer dizer... Tá ótimo. No final de tudo isso, o presidente vai sair, ele vai prestar conta com a empresa, ou quando a empresa sair, então vai estar tudo no papel ali, não tem como dar errado. Agora, só quando o presidente mete a mão no cofre do clube para tirar, aí, meu amigo, não tem torcedor que aguente. E você falava aí, André, só para fechar aqui, tá voltando aqui que ele falava que Fortaleza estava muito bem na 4ª colocação, né? Voltando até a Série A, eu esqueci de dar esse toquezinho.
E o Ceará tinha mandado o Guto Ferreira embora. É para você ver que a torcida não aguenta 5, 6 jogos sem vencer, não, meu amigo. Continua, Marinho. Verdade. Vamos então agora, fechamos a segunda divisão do Brasileirão.